Beleza, gente. Então, bora lá para a nossa aula. Então, a gente vem falando aí sobre os tipos mais comuns de gestão nas últimas aulas, né? Então, a gente falou lá da manutenção preventiva, a manutenção corretiva, na verdade, depois a manutenção preventiva, e a gente falou na última aula sobre a manutenção preditiva. A gente explorou um pouco aí as principais características de cada um desse tipo de manutenção, um pouco a diferença entre eles. Essa aula, então, a gente já vai entrar num conceito um pouco diferente, no qual a gente vai falar da manutenção produtiva total. A última aula foi manutenção preditiva, essa aula, então, é uma aula de introdução à manutenção produtiva total. Eu decidi abordar ela, na verdade, nessa primeira aula e na aula da semana que vem também, já que tem mais algumas características que são importantes desse conceito como um todo. Tendo em vista que a manutenção produtiva total vem do inglês TPM, Total Production Maintenance, aqui, na verdade, a gente já começa a trazer outros conceitos para dentro desse grande conceito que a gente chama que é a manutenção. Então, as coisas já começam a ficar mais próximas aqui dentro do contexto de como funciona uma organização. Então, quando a gente está falando da manutenção, não necessariamente a gente está falando só dos processos de manutenção em si. A gente já está começando aqui na TPM a falar em agregar os colaboradores no processo de manutenção, todos da empresa estarem envolvidos nesse processo. Então, a gente tem desde a alta gerência até o operador do chão de fábrica. Porque aquilo que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas da abordagem Lean. Então, a gente não tem só clientes externos dentro de uma empresa. A gente tem os nossos próprios clientes internos da empresa dentro dos diferentes processos produtivos. Então, por exemplo, um processo de soldagem, ele pode ser cliente de um outro processo, que é o processo de montagem final de um produto. Né? Então, lá onde tem lá o pessoal estainhando as pecinhas na mão, vamos dizer assim, claro que por uma utilização muito específica vai ser feita ainda à mão, né? Hoje em dia a gente tem tudo automatizado. Mas, enfim, esses conceitos já começam a abranger outros departamentos dentro da organização. E eu sei que quando a gente cursa engenharia, então eu também passei por isso, né, na engenharia mecânica, então a gente tem lá nossas disciplinas muito aplicadas, né, os cálculos muito aplicados, as disciplinas de física que são muito aplicadas, as disciplinas específicas dos nossos cursos que são muito aplicados, mas quando a gente está falando de entrar dentro de uma organização, trabalhar dentro de uma organização, os conceitos acabam sendo outros que são interessantes a gente manutenção lá propriamente dita, mas também uma contextualização um pouco maior, um pouco de como funciona o chão de fábrica de uma empresa. Quando vocês forem estagiar, se já estão estagiando, quando vocês forem trabalhar numa empresa, não necessariamente todo mundo aqui vai trabalhar num departamento de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, no qual é aplicado lá mesmo os conceitos de elétrica, da engenharia, a fundo lá no cerne dos conceitos. Então, muitas vezes a gente começa com um emprego de analista, depois de especialista, alguma coisa nesse sentido. Então, há a necessidade de a gente abrir um pouco mais o nosso leque de conhecimento, de entender um pouco mais como funciona. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. E é isso aí, vamos lá então. Então, a gente viu lá na última aula sobre a manutenção preditiva, então, que é aquela que indica as condições reais de funcionamento de uma máquina com base em dados. Então a gente já está levantando dados, né, que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Então, aqui até houve uma discussão de que a gente pode tanto utilizar dados históricos como dados atuais do processo produtivo, de como o equipamento está desempenhando agora, né, sem a necessidade, muitas vezes, de eu ter o levantamento histórico. Mas, claro que o levantamento histórico sempre vai ajudar. Então, esses dados que são levantados historicamente, eles precisam ter uma funcionalidade dentro da organização. Caso contrário, esses dados também vão ser considerados desperdícios dentro da empresa. Então, de nada importa eu ter, por exemplo, uma montoeira de papelada dentro de uma organização, sendo que esse papel está sempre guardado dentro de um armário e ninguém nunca abre esses papéis. Eles são desperdícios. É como roupa dentro do nosso guarda-roupa. Então, se a gente tem uma montoeira de roupa em que a gente nunca usa, é um desperdício de espaço que está ocupando dentro do guarda-roupa. É hora de doar essas roupas e abrir mais espaço, enfim, adquirir outras coisas.
mudar, né, a estação, o que quer que seja. Dentro de uma empresa funciona da mesma forma. Então, essas informações que os sensores adquirem, ou os dados históricos que a gente levanta dos equipamentos, precisam ter uma utilização. É o tipo de manutenção, então, que vai predizer o tempo de vida útil dos componentes, das máquinas, equipamentos, e as condições para que, esse tempo de vida seja bem aproveitado. Então, a gente discutiu algumas coisas aqui na curva da banheira, até, né, de que não adianta eu fazer uma manutenção muito previamente no produto. Isso aqui mais relacionado à manutenção preventiva, né, no qual a gente só vê ela com o tempo, né, mas serve para todos os tipos, né. Então, as próprias manutenções podem gerar defeitos dentro dos processos produtivos. Então, a gente precisa otimizar esse processo da melhor forma possível. A gente viu lá algumas vantagens da manutenção preditiva, então a gente viu esse gráfico aqui, no qual a gente tem lá um equipamento, em qual a gente pode ter lá uma falha potencial, que a gente pode detectar essa falha potencial, e fazer uma manutenção preditiva, por exemplo, né, medindo lá como é que o meu equipamento está funcionando. Posso ter uma manutenção já preventiva, através que ela é corretiva, programada num determinado tempo, ou se eu deixar de fazer isso, eu vou caminhar para uma falha, vou caminhar para um defeito, que vai gerar diversos problemas dentro do meu processo produtivo. Gente, vocês ainda têm alguma dúvida? Alguém quer fazer uma consideração em relação a esses 3 tipos de manutenção que a gente viu nas últimas aulas? Alguém tem uma curiosidade, alguma coisa que queira compartilhar? A gente podem ficar à vontade. Professor, Diga, Iago. nessa parte de levantamento de dados históricos ali da preditiva, que você vai ver o real com que a máquina está trabalhando, isso aí no retorno da OS ali dos colaboradores da manutenção tem que estar bem coerente, né? Que senão você vai ter um dado muito falso. Exatamente. Então, eu preciso ter... a gente vai ver mais para frente a confiabilidade, mas eu preciso ter confiabilidade nesses dados, né? Se esses dados não são confiáveis, é pior ainda, né? Então, eu posso, por exemplo, trocar uma peça que ainda estava boa, uma peça cara, isso é um desperdício, então uma peça que ainda poderia executar a sua função da forma adequada, eu vou lá, tiro e troco quando eu não precisaria, então isso é um desperdício. Ou o contrário, que é muito pior, né? A peça, apesar de eu ter um desperdício de dinheiro ali em trocar a peça, que é ruim, mas a peça quebrar e dar um acidente, alguém se machucar, alguma coisa nesse sentido é muito pior. Então, com certeza, esses dados precisam ter uma certa confiabilidade. Muito bom, Iago. Mais alguém, gente? Beleza, vamos lá então. Então vamos entrar nesse novo conjunto aí de conceitos que é a manutenção produtiva total. Então, a origem da manutenção produtiva total tem diversas discussões de como isso surgiu, né? Mas a origem, muitos autores dizem que teve início lá na indústria de manufatura americana, lá faz aí 50 anos. Outros associam isso a fornecedores da Toyota no Japão no final da década de 60. Ah, professor, se for para tu chutar ou dizer o que tu acha que é mais coerente, eu acho que essa opção aqui é mais coerente. Os americanos até podem ter falado lá, ter visto alguma coisa, mas os japoneses, nessa questão de lean, na questão de manufatura, na questão de qualidade do produto, eles são um outro patamar, assim. Então, eles estão muito à frente, e principalmente na participação dos colaboradores no chão de fábrica, e na atenção que se dá para esses colaboradores. Então, nós que chamamos que os japoneses fazem, por exemplo, lá do Lean, a gente chama de Lean, mas eles não têm um nome para isso. Isso faz parte da rotina deles. E eles são assim na sua vida profissional e na sua vida pessoal também. Então, a melhoria contínua está enraizada na cultura do japonês, principalmente na Toyota, de uma forma que isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Então, é por isso que os produtos da Toyota têm tanta qualidade. E a Toyota, como empresa global, né, hoje em dia, os produtos que são produzidos no Japão ainda são melhores do que os produzidos da Toyota do Brasil. Não lembro se no Brasil tem fábrica da Toyota, mas em outros países que tem fábrica da Toyota, por exemplo, nos Estados Unidos. Os japoneses são sempre melhores, né? Então, a manutenção produtiva total, com certeza, dentro da Toyota, já, mesmo que não seja esse nome, é uma coisa muito similar a isso. A gente vai ver mais para frente que a manutenção produtiva total, a base dela é o 5S, então, que é um conceito da abordagem Lean, que vem dos japoneses.
No entanto, lá o Seiichi Nakajima foi um funcionário do Instituto Japonês de Planejamento da Manutenção que recebeu todo o crédito por ter definido os conceitos de TPM. Então, ele foi a primeira pessoa que sistematizou esses conceitos da manutenção produtiva total. Ele escreveu esses conceitos, ele listou esses conceitos, ele descreveu como é que isso se faz. Então, ele recebe o crédito disso. Talvez alguma outra empresa no mundo tenha desenvolvido algo similar? Provável que sim, as empresas têm os seus processos próprios internos também, nem todas compartilham, como a Toyota compartilhou, né? Então, quando os americanos foram ver por que a Toyota era tão boa, eles deixaram, a Toyota deixou os americanos entrarem lá, olharem o chão de fábrica e ver exatamente o que eles estavam vendo, fazendo sem nenhum problema. Além disso, contribui para a sua implementação em diversas fábricas no Japão, o Nakajima aqui, né? Sei lá como é que fala, né? Nakajima, eu chamo. Então, foi amplamente utilizado lá. Conceitualmente, então, a manutenção produtiva total significa falha zero, quebra zero das máquinas, ao lado de defeito zero nos produtos e perda zero nos processos. Isso aqui vai acarretar também ao acidente zero. Então, quando a gente está falando desses conceitos, eles são muito próximos dos conceitos da abordagem Lean, que eu comentei lá nas primeiras aulas com vocês. Então, a abordagem Lean tem essa tendência de reduzir desperdício, de reduzir falhas, de reduzir quebras e de melhorar continuamente dentro de uma empresa. Então, aqui, esses conceitos da manutenção produtiva total já começam a se mesclar junto com esses outros conceitos. E aí, aqui dentro da manutenção produtiva total, aí eu posso usar manutenção preventiva, manutenção preditiva, são todo um guarda-chuva de conceitos que podem ser utilizados para que eu garanta que eu consiga lá ter a manutenção dentro da minha organização. Então, o desenvolvimento do conceito de TPM, mais do que isso, né, representa o desenvolvimento de uma otimização de performance de uma indústria com a maximização da eficiência das máquinas e o envolvimento dos colaboradores. Então, isso aqui é muito similar ao que a gente chama de Lean, né? Então, a gente quer otimizar a performance, a gente quer maximizar a eficiência. Então, para eu maximizar a eficiência, eu vou reduzir o desperdício e a eficiência das máquinas e eu vou ter o envolvimento dos meus colaboradores. Então, os colaboradores do chão de fábrica, eles não são mais aquele modelo tradicional em que o gerente vai lá e manda e o colaborador faz. Não, quando a gente utiliza conceitos de Lean e de manutenção produtiva total, é muito mais horizontal isso. Então, o colaborador tem voz dentro da organização. Ele sabe também otimizar o processo produtivo, porque eu já falei várias vezes para vocês, é ele que está o dia todo operando aquela máquina, é ele que está ali, ele sabe como é que aquela máquina funciona. O operador, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que entende o que está acontecendo. Então, das fábricas de eletrônicos da Malásia, as empresas montadoras de carro nos Estados Unidos e na Europa, das indústrias de processamento, lá de processo de alumínio no Canadá, as grandes siderúrgicas e fábricas de papel aqui no Brasil, todas elas estão buscando estruturar a sua versão da TPM como remédio para os seus problemas de ineficiência de produtividade, não só a TPM como o Lean também. Então, todas as empresas têm desperdício dentro dos seus processos produtivos. E todas elas têm gasto muito energia, muitas pessoas, muitos colaboradores, muitos conceitos para reduzir esses desperdícios e aumentar a eficiência dos seus processos produtivos. Dessa forma, a TPM é uma das maneiras, então, de se aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção. Então, lembrando lá das aulas passadas, o que a gente falou, então, o valor, quando a gente tem um processo produtivo, ele deve fluir continuamente, desde a entrada de matéria-prima aqui no processo produtivo, até a minha saída aqui de um processo, de um produto final, né, uma montagem final. Então, essas caixinhas aqui vêm lá daquele nosso estudo de caso daquela empresa do amigo meu, da Ageon, que produz controladores de sistemas térmicos e diversos outros tipos de sistemas. Então, notem, TPM engloba isso também, no qual o sistema deve ser puxado pelo cliente. Então, eu só devo produzir um produto, então o meu sistema só vai começar a produzir se eu tiver venda, se o meu cliente está puxando esse meu processo produtivo. Claro que existe um cálculo adequado para isso daqui. O que essa frase quer dizer? Não vamos produzir para gerar estoque, ou um estoque muito grande, vamos reduzir o estoque, porque geração de estoque é um desperdício. O estoque em si é um desperdício. O desgaste das máquinas para gerar aquele estoque foi um desperdício. A manutenção que vai ter que ser feita antes de uma máquina que produziu uma peça que ficou lá parada no estoque, vai ter que ser realizada antes também, do que se eu só estivesse produzindo quando eu de fato tivesse a venda do meu produto, quando o meu cliente estivesse puxando essa produção.
As manutenções, então, são realizadas para que as máquinas não quebrem e o processo deve ser otimizado continuamente. Então, a gente já falou sobre isso aqui nas outras aulas, mas a gente traz isso de novo aqui. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, de acordo com o Nakajima, né, a evolução do sistema de manutenção no Japão se deu a partir de 4 fases diferentes. Então, lá no Japão, eles passaram por essas 4 fases também. Então, é o que a gente já vem comentando nas últimas aulas. Então, no primeiro estágio, a gente está com uma manutenção corretiva. Então, a gente ainda está correndo atrás do prejuízo. E os japoneses são muito bons nisso, em perceber que isso não era uma coisa interessante. Então, vamos mudar isso, vamos mudar para uma manutenção preventiva. Manutenção preventiva é boa, mas vamos mudar para uma manutenção de sistema de produção, no qual aqui a gente já está entrando manutenção preditiva. É um outro conceito para diversas coisas que a gente já discutiu. Então, o sistema de produção como um todo tem que ter uma manutenção, a gente tem que entender o que está acontecendo, para depois, então, a gente chegar aqui no que é a manutenção produtiva total. Isso aqui não evoluiu até aqui, onde eu estou dando essa aula para vocês, e vai parar aqui. Não, os japoneses e a Toyota, e enfim, e todo esse conceito está continuamente evoluindo. Então, o mundo está passando por mudanças ao longo do tempo. Então, o que acontecia lá na década de 60, 70, 80 não acontece mais hoje. As coisas já mudaram. A gente passou por uma pandemia e as empresas que souberam se adaptar bem dentro dessa pandemia são as empresas que conseguem ter sucesso e vão conseguir ter sucesso. Então, isso mostra que esses conceitos eles têm que mudar ao longo do tempo. A gente tem que estar continuamente aprendendo. Se a gente continuamente aprender e utilizar o método científico para resolver os problemas dentro da organização, desenvolver ferramentas novas, a gente vai sempre conseguir ter uma melhor liderança, um melhor desempenho dos meus sistemas produtivos. Então, isso até tem uma frase clássica que é as pessoas, com o tempo, né, as pessoas que não conseguem aprender, elas ficam paradas, estagnadas, seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. Então, a mesma coisa acontece aqui. A manutenção produtiva total está descrita nos livros clássicos de literatura, mas ela está continuamente evoluindo ao longo do tempo também. Aí, como eu falei, né, a manutenção produtiva total também engloba, então, essas técnicas de manutenção preditiva. Alguns conceitos básicos aqui. O conceito básico da TPM, que é a reformulação e melhoria da estrutura empresarial a partir da reestruturação e melhoria das pessoas e dos equipamentos. E como eu falei, a empresa nada mais é do que diversas pessoas que estão interagindo com máquinas e equipamentos. E como melhor isso está acontecendo, melhor vai ser o desempenho da organização. Deve-se, então, ter envolvimento de todos os níveis hierárquicos de mudança e a mudança da postura organizacional. Então, quando a gente está implementando, e a gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz uma implementação da TPM, tem que ver de cima para baixo, de baixo para cima e horizontalmente, né? Então, todos os níveis têm que estar envolvidos. Desde a alta direção até os colaboradores de chão de fábrica, então todos devem participar desse processo. A manutenção produtiva total, então, cria lá um autogerenciamento do local de trabalho. Então, isso é legal. As pessoas, elas sabem como funciona o seu equipamento e elas sabem que elas devem zelar pelo aquele equipamento. Então, por exemplo, manter uma rotina de limpeza dos equipamentos, um autogerenciamento dos próprios colaboradores, dentre eles também. Então, se tem um colaborador, por exemplo, que não está fazendo o que é o clima organizacional, por exemplo, uma pessoa que não tem zelo com seu equipamento, uma pessoa que não está afim de melhorar continuamente, não está afim de aprender, essa pessoa acaba tendo que ser desligada da organização, porque se ela não estiver alinhada, claro que isso não acontece de uma hora para outra, né? Mas se ela não estiver alinhada com os objetivos da organização, existe ali um ponto em que vai se tentar corrigir, vai se tentar fazer com que essa pessoa melhore. Se essa pessoa não estiver caminhando, não estiver querendo chegar onde todo mundo está querendo ir, infelizmente ela acaba tendo que ser desligada. Isso já é claramente mostrado em diversas literaturas, não só na TPM, quanto na abordagem Lean também. Assim, os colaboradores lá acabam assumindo essa propriedade do seu equipamento e eles vão cuidar deles mesmos, né? Elimina, assim, então, as paradas e defeitos, porque justamente o colaborador sabe a importância da manutenção. Então, não só necessariamente eu vou lá medir como é que está funcionando aquele equipamento, eu vou ouvir o que o meu colaborador está querendo falar sobre isso também. As melhorias dos processos, então, devem ser sugeridas pelos próprios colaboradores.
já que eles que possuem o conhecimento de como as máquinas e equipamentos de fato estão operando. Então, a produção, a TPM tem alguns objetivos, e a gente vai ver eles aqui. A gente não vai, como eu falei, eu vou dividir isso aqui em 2 aulas, então a gente não vai se alongar tanto nessa aula aqui, tendo em vista que ela é uma aula de introdução desses conceitos. Na próxima aula a gente vai ver como a gente implementa isso mesmo. Então, o objetivo primeiro lá da manutenção produtiva total é, claro, garantir a eficiência global das instalações. Então, a gente quer que elas não quebrem, né? Minhas máquinas não quebrem. Ou seja, deve se operar em sincronia com a velocidade projetada, produzir a taxa planejada e fornecer os resultados de qualidade em harmonia com velocidade e taxa. Ah, professor, não entendi nada do que significa essa frase. Vamos abrir ela aos poucos. Então, quando a gerência não conhece, por exemplo, as respostas convenientes para as velocidades de projeto e ou as taxas de produção, ela estabelece cotas de produção arbitrária. Então, vamos abrir isso mais um pouco. Assim, esses problemas precisam ser contornados. O que isso quer dizer? Quando eu tenho lá uma organização, e de novo, eu vou desenhar as diferentes máquinas nessas caixinhas, então eu tenho aqui um torno mecânico, uma fresa, aí depois essa linha principal aqui de torno e fresa essa linha secundária, quer dizer, vai para uma caixinha lá de uma linha principal, que é uma linha de montagem, depois eu vou fazer a instalação de componentes elétricos, e depois lá vou fazer a venda desse meu produto final aqui. Então, entrou matéria-prima aqui, entrou matéria-prima aqui, e está saindo um produto final aqui. Existe uma velocidade de produção desse meu chão de fábrica aqui. E é isso que está falando com essa velocidade projetada aqui, ó. Produzir na taxa planejada. Então, existe uma taxa de saída de produtos aqui. Por exemplo, o takt time, que é um cálculo que se faz, a gente abrevia como TK time, ou tempo de atravessamento é um tempo, ou tempo, na verdade, takt time é o tempo de entrega, né? Então, é como numa música, a gente tem lá um metrônomo que diz qual que é o tempo daquela música, para todo mundo estar em sincronia e a banda tocar no tempo da música, o takt time funciona da mesma forma. Tem que haver uma sincronia do meu processo produtivo. Então, a minha peça aqui demora 3 minutos para ser torneada, ela vai ter que demorar mais ou menos o mesmo tanto para ser fresada. Depois a montagem vai ter que ser mais ou menos desse tempo também. A montagem de componentes elétricos também vai ter que levar um determinado tempo. Então, existe um tempo que, por exemplo, a cada 5 minutos sai um produto acabado na minha linha. Então, a alta gerência, ela tem que garantir essa eficiência, ela tem que garantir que, de fato, isso vai acontecer no chão de fábrica. Isso é calculado. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer um pouco mais sobre isso. A minha área de pesquisa do doutorado é essa. Em partes é isso, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento de como que o meu chão de fábrica funciona para que eu possa, a partir disso, programar como que vai ser minhas manutenções no chão de fábrica. Para que, a partir disso, eu consiga estudar, por exemplo, qual vai ser a deterioração da vida útil de um determinado equipamento. E assim, sucessivamente. Então, é muito comum não se saber como acontece, fazer uma produção arbitrária. Quando a empresa não tem o conhecimento da abordagem Lean e da TPM, muitas vezes tu pergunta material depois de quantas, por exemplo, um carro leva, sei lá, 3 horas para ficar pronto. Então, a cada 3 horas sai um carro pronto numa linha de produção. Muitas vezes, numa organização, tu vai lá e pergunta e a empresa não sabe. Ou seja, não entende os conceitos da abordagem Lean e a importância disso. Dúvidas, gente? Beleza. Então, 2, implementar um programa de manutenção para otimizar o ciclo de vida dos equipamentos. Então, a gente já comentou sobre o ciclo de vida de equipamentos e de produtos, né? Então, eu preciso ter lá um programa de manutenção para que eu consiga otimizar isso. Então, a implementação de programas de manutenção preventiva e preditiva. Assim, tem-se uma meta básica de se instalar um programa que funcione de acordo com as mudanças que ocorrem no desempenho do meu equipamento. O operador, então, é exigido que faça uma limpeza, por exemplo, básica, a lubrificação do equipamento, que de fato constitui a primeira linha de defesa contra muitas causas dos efeitos e complicações. Então, é isso que eu falei para vocês, de o colaborador participar disso, de participar ativamente, com as próprias mãos, inclusive, de ir lá limpar o equipamento, de fazer a lubrificação desse equipamento. Então, cuidar da saúde do equipamento é a primeira linha de defesa. A alta administração pode-se, então, requerer que autorize, por exemplo, a garantia de que a manutenção tenha o seu tempo suficiente para que possa terminar no prazo correto.
qualquer serviço ou reparo exigido com o objetivo de conservar a máquina na condição que assegure seu funcionamento nas taxas projetadas. Então, se o operador vai fazer a parte dele, que é essa parte de limpeza, a alta administração tem que querer, então, tem que estar de acordo com autorizar e ter a garantia de que vai acontecer essa manutenção no tempo eficiente. Então, de nada vai adiantar só uma parte desse conjunto de fatores funcionar. Por exemplo, a gente pede que os colaboradores no chão de fábrica limpem as máquinas e lubrifiquem, então elas estão sempre limpas e lubrificadas, mas a alta gerência não faz a manutenção preditiva da forma correta. Então não importa se a máquina está limpa ou não, a quebra vai acontecer se não for feita manutenção no período certo, da forma melhor ou otimizada da forma correta. E o inverso também é verdade, né? Então, se os administradores ou a alta gerência, né, está fazendo a manutenção programada da maneira correta, os colaboradores têm que fazer a parte deles, de manter a máquina limpa, a lubrificada, assim sucessivamente. Outros componentes que fazem parte. Né? Existem checklists que os colaboradores devem passar para ver como que está o desempenho daquele equipamento, se ele está realmente acontecendo da forma correta. É claro que aqui, além da abordagem Lean, a gente também poderia falar de World Class Manufacturing, que é um outro conceito muito similar ao Lean, que também é tudo mais ou menos farinha do mesmo saco. A gente está tudo comentando sobre otimizar o processo produtivo, reduzir desperdício, ter a participação de todos no chão de fábrica. Um outro objetivo, então, é requerer o apoio dos demais departamentos envolvidos no plano de elevação da capacidade instalada. Dessa forma, então, ao se incluir a manutenção de equipamentos nas decisões de projeto e compra, assegura-se que a padronização das máquinas vai ser levada em consideração e obedecida. Então, é muito mais fácil ter uma padronização de manutenção dos meus equipamentos, dos meus próprios equipamentos em si. A partir do momento que os meus equipamentos são padronizados, as peças são intercambiáveis entre os diferentes tipos de equipamentos por conta dessa padronização. Não só isso, também deve-se projetar essa manutenção e comprar as peças necessárias para estarem sendo realizadas. Então, esse também é um objetivo da manutenção produtiva total. Padronização também vai reduzir, então, como eu falei, o nível de estoque está atrelado a isso. Então, se eu tenho peças intercambiáveis entre diferentes equipamentos, posso ter um estoque menor de peças. As peças são mais parecidas, eu não vou ter uma montoeira de peças diferentes de reposição dos equipamentos. As exigências de treinamento e os tempos de partida. Então, a gente pode pensar na manutenção até mesmo numa indústria logística, por exemplo, que tem lá, 50 caminhões que fazem o transporte de algum determinado bem lá, o que quer que seja. Então, se essa empresa tiver cada caminhão de uma marca diferente, imagina planejar a manutenção desses caminhões, dessas máquinas. Vai ser muito difícil, porque cada um vai ter uma peça específica. Então, se eu comprar todos os caminhões iguais e da mesma marca, é muito mais simples. Eu consigo ter um estoque muito mais otimizado, eu consigo fazer uma manutenção muito melhor. E 4, solicitar dados e informação de todos os funcionários da empresa. Isso aqui é meio dúbio falar dessa forma, diferentes autores colocam essa frase de formas diferentes também, mas quando a gente está falando disso, a gente está pegando que os empregados lá, com as suas aptidões e aptidões e seus conhecimentos, colaborem na melhoria dos processos de fabricação, além de conseguir a integração, alcançando-se, então, condições mais importantes para um excelente ambiente na empresa, a satisfação do cliente interno. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem clientes internos dentro da nossa organização. E quando a gente está pedindo essas informações, na verdade, o que a gente quer mesmo saber é qual que é o nível de especialização dos colaboradores, eu trabalhei 10 anos com um torno CNC de tal tipo, então a gente pode alocar esse colaborador num torno desse tipo, se tiver dentro da organização. Ou o colaborador não tem muito conhecimento desses conceitos. Então vamos fazer um treinamento nesse colaborador para que ele aprenda junto com os demais que estão aqui, para que a gente consiga nivelar o nível de conhecimento das pessoas no chão de fábrica. E quinto, incentivar o princípio de trabalho em equipe, para a consolidação das ações de melhoria. Então, quanto mais aberta for a gerência a ideias da força de trabalho, mais simples será para as equipes funcionárias. Então, essa equipe de melhoria contínua tem que estar todo mundo entendendo a importância disso. Se tem uma pessoa lá que é a pessoa que traz o ambiente ali de trabalho para baixo, que não quer implementar as melhorias, que não acha que isso vai levar ao melhor lugar, que acha que isso não faz sentido, como eu falei, essa pessoa ou ela tem que passar por um treinamento mais a fundo,
ou, infelizmente, ela não vai servir para aquele ambiente daquela organização, que tem essa mentalidade de melhoria contínua. Então, essas equipes podem ser formadas por áreas, por departamentos, por linhas de produção, por processos ou por os equipamentos. Assim, não é nada estranho, por exemplo, encontrar nos times de melhoria de manutenção, que é o TMM, profissionais que estejam trabalhando na engenharia, nas compras e na armazenagem, por exemplo. Então, existe lá um time de melhoria da manutenção e ele é composto de pessoas muito diferentes dentro da organização. E para que fazer isso? Para tentar fazer com que fique mais horizontal todo esse conceito dentro da empresa. Não é porque a pessoa é engenheira que ela é melhor do que um colaborador do chão de fábrica, de que ela é melhor do que um pessoal que trabalha na área de compras. Não. Estamos todos aqui dentro da organização, cada um tem o seu determinado conhecimento na sua área específica, e não é por isso que a gente não pode trabalhar em conjunto para melhorar o processo produtivo dentro da empresa. Então, isso aqui tem a ver com o clima organizacional também, que já é uma grande área de estudo dentro desses processos produtivos também. Então, na TPM existem alguns pilares, a gente vai ver na próxima aula com um pouco mais de cuidado esses pilares, né? Então, se aqui em cima é a TPM, tem alguns autores que colocam aqui na parte de baixo o 5S, ou mesmo, né, pode-se pensar na abordagem ali como um todo. Mas os pilares que sustentam a manutenção produtiva total é manutenção autônoma, então, existe uma determinada autonomia lá no chão de fábrica para o colaborador também falar de que existe um problema no equipamento e que deve-se realizar uma manutenção em determinado tipo de equipamento. Então, ela é autônoma, é descentralizada, além de também ser centralizada em outros conceitos, né? A manutenção, ela deve ser planejada, então, não só no tempo, não só nos sensores, não só corretiva, mas o conjunto disso tudo. Então, tem que se ter um planejamento dessa manutenção como um todo. Melhorias específicas, então, como a gente falou, né, a melhoria contínua, a melhoria específica dentro do meu processo produtivo. Educação e treinamento, então aqui aprendizado é um dos pilares também. Se não tiver um desses pilares aqui, meio que a casa cai, a gente fala, né? Então, treinamento e educação faz parte de tudo. Como eu falei, a gente sempre tem que tentar estar aprendendo para estar melhorando continuamente, para tentar chegar ao melhor lugar, né? Se a gente olhar o conjunto de habilidades que a gente sabe hoje, ou que a gente vai saber ao se tornar um engenheiro elétrico, ainda existe um longo caminho de estudo que nunca vai parar. A gente deve estudar continuamente para melhorar a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, assim sucessivamente. Deve-se ter lá a manutenção da qualidade, a gente vai ver mais com calma isso aqui na próxima aula. Controle inicial do meu processo produtivo, manutenção produtiva total administrativo também, segurança, higiene e segurança dos colaboradores. MA, eu não lembro mais o que é. Eu esqueci, eu trago na próxima aula quando a gente entrar mais a fundo isso daqui. Então, tudo isso daqui está englobado, são os pilares, está dentro desse guarda-chuva do que a gente chama de manutenção produtiva total. Gente, dúvidas? Comentários? Nada? A aula foi tão boa assim, gente? Está todo mundo entendendo tudo? Tranquilo? Foi boa, professor. Bom. Fico feliz. Beleza, gente. Então, a aula de hoje era esses conceitos, deixa eu ver, isso aí, eram esses conceitos fundamentais da manutenção produtiva total. Então, aqui estão os exercícios para entregar. Por qual motivo deve-se ter a participação dos colaboradores de chão de fábrica para o sucesso da TPM? Quais são os objetivos da manutenção produtiva total? Então, esses dois, principalmente esse aqui, eu discuti exaustivamente, apresentei para vocês aqui hoje em aula. Então, é isso, gente. São 2h55, a gente tem um tempo aí para tirarem dúvidas, caso vocês tenham dúvidas. Caso contrário, podem colocar a presença no chat e quem não tiver dúvidas está dispensado. Bom final de semana a todos, agradeço aí pela participação de todos.